O vinho novo é melhor. Robert Tom, capítulo 11 de 22. Quem precisa de 4 travesseiros? Pelos fins de dezembro, todos na unidade sabiam que eu estava saindo. O major ainda achava que eu estava fazendo uma grande tolice. Eu tinha excelente ficha funcional, como se evidenciava das minhas 7 medalhas e condecorações. Contudo, Deus deixara bem clara sua vontade e eu sabia que a mim não restava senão obedecer. Assim, no dia 31 de dezembro, eu tive uma despedida militar. O oficial comandante e todos os homens da unidade se reuniram num salão para oferecer-me uma grande festa de despedida. Quando entrei, todos se puseram em posição de sentido enquanto eu era escoltado até a mesa principal. As bebidas foram servidas e cada um começou a encher seu copo. Alguns dos camaradas sorriam e piscavam um para o outro. Eles sabiam como eu me sentia em relação às bebidas alcoólicas. Sirva-me um refrigerante, falei alto bastante para que todos ouvissem. Quero deixar o exército em plena posse de minhas faculdades. Todos se riram. Depois que o oficial comandante fez seu discurso a meu respeito, mencionando todas as coisas que eu tinha feito pelo exército, todos tinham seus brindes preparados. Antes, porém, cabia-me falar agradecendo. Não achando certo brindar com eles e com suas bebidas, respondi da forma seguinte, sublinhado oficial comandante, oficiais superiores, oficiais inferiores, oficiais não comissionados e soldados. Aprecio sobremaneira este admirável gesto. Sinto-me profundamente tocado por ele. Mas, desde que Cristo entrou em minha vida, meu coração passou por uma experiência real. Aprendi a detestar as bebidas alcoólicas que corromperam meu lar e arruinaram minha vida, quase me levando ao suicídio. Eu apreciaria bastante se, nesta tarde, antes de levantarem seus copos para brindar-me, vocês curvassem as cabeças em oração e me permitissem agradecer a Deus os meus anos no serviço, bem como pedir a bênção de Deus sobre vocês, meus camaradas. Eles depuseram os copos e oraram. A unção de Deus veio sobre mim e, quando eu disse amém, havia naqueles homens uma verdadeira luta para reter as lágrimas. Antes que tivessem oportunidade de fazer seus brindes, pus o meu quepe, aproximei-me do oficial comandante e, num silêncio de morte, bati-lhe continência. Então, dando meia volta, marchei para fora daquele salão rumo a uma nova vida, envolvido pelos tempestuosos aplausos dos homens. 1 minuto justamente após a meia-noite eu estava oficialmente fora do exército. Ninguém jamais saberá quão livre me senti quanto me sentia no dia de Ano Novo de 1952. Nada mais existia para deter-me, todo imento terreno ficara para trás. Eu estava, agora, consagrado a uma vida exclusiva de fé nas promessas de Deus. Mas não permitas que eu fique preocupado com coisas materiais, Senhor, orei. Concede que eu me sinta preocupado somente com os milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Enche-me de amor pelos perdidos, e que eu saiba avaliar quão terrível é passar a eternidade sem Cristo. Essa é a coisa importante. Tu cuidarás de nós e de nossas necessidades materiais se nos consagrarmos a ti a tua obra em primeiro lugar. Pulando da cama, comecei, enquanto me vestia, a cantarolar um velho e querido hino. Mal eu tinha cantarolado apenas uns 2 versos quando comecei a tossir. Tossi tão forte que precisei assentar-me à beira da cama para tomar fôlego. Esta asma miserável. Resmunguei para mim mesmo. Vai ser a minha morte qualquer dia. A seguir, um acesso de tosse que durou cerca de 15 minutos. Quando passou o acesso eu me sentia fraco e exausto. Você e seus sonhos malucos de um ministério entre os pobres. Soprou o diabo. Quem vai querer ouvir uma máquina chiante como você? Censurei-o fracamente, e disse algo acerca de servir a Jesus ainda que tivesse de morrer em ação. Isso era muito possível. Meu estado tinha chegado ao estágio em que eu estava vivendo, praticamente, na base de comprimidos de efedrina. E não podia deitar-me para dormir. Recostava-me sempre em 4 travesseiros. No dia 3 de janeiro levei Joyce e os meninos a uma convenção eclesiástica nas montanhas próximas. Parecia-me uma boa oportunidade para gozar um fim de semana de refrigério espiritual antes de começar o meu ministério entre as pessoas de Cap. Mas tudo saiu errado. Acomodamo-nos numa pequena cabana de madeira. Joyce se prepararia comida num fogão a gás portátil. No primeiro dia ela estava fervendo água e, quando foi derramá-la, entornou-a nas pernas, queimando-se gravemente. Tratei da lesão com medicamentos de primeiros socorros que achei na cabana e disse a Joyce que era melhor deitar-se um pouco. Isso queria dizer que eu tinha de vigiar os meninos e preparar o jantar. Naquela noite nem eu nem ela conseguimos dormir satisfatoriamente. Joyce passou a maior parte da noite com dores,
e eu passei a maior parte da noite tossindo e me esforçando para respirar. Quando voltamos para casa, tarde, na noite de domingo, decidi que alguma coisa devia ser feita acerca do meu problema. Senhor, orei, antes de dormir aquela noite, como posso continuar assim? Tu me chamaste para pregar o evangelho e ministrar os enfermos, mas como posso fazer isso quando eu próprio estou doente? Tens de fazer algo. Não, parou dizer-me, você tem de fazer algo. Eu fazer algo? Mas o que? Põe a sua fé em ação. Foi então que outro acesso sobreveio e eu tossi por tanto tempo e tão fortemente que pensei que ia morrer. Joyce se aproximou e me abanou, mas não adiantou nada. Abriu a janela, pensando que um pouco de ar me faria bem. Mas nada havia por fazer senão suportar a crise. Quando, afinal, o acesso começou a acalmar, comecei a pensar no que Deus me havia dito. Põe a sua fé em ação. Estranho que Deus dissesse aquilo, de novo. Ele sabia quão fervorosamente eu cria nos grandes ensinos de sua palavra acerca do poder de curar. Eu não somente cria, mas pregava a respeito. Pensava no Salmo 103:3, onde Davi fala de Deus como sendo quem sara todas as tuas enfermidades. Lembrava-me de como Isaías predisse a crucificação de Jesus, dizendo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Realmente eu cria nessas afirmações. Mas Deus parecia estar dizendo que eu tinha de provar a minha fé fazendo alguma coisa. Está certo, falei bem alto. Se é ação que tu queres, então vamos a ela. Pus-me de pé, peguei 3 dos 4 travesseiros que eu sempre usava para recostar-me e os pus no quarto de despejo. De agora em diante, disse a Joyce, vou dormir como qualquer pessoa normal. Se Deus quer curar-me, então não preciso de 4 travesseiros para conservar-me vivo. Tem certeza? Sim. E as pílulas também se vão, repliquei, pegando o vidro de comprimidos de efedrina e indo para a cozinha. Abri a torneira e joguei os comprimidos. Será morrer ou sarar, falei, mas vou obedecer a palavra de Deus. Voltei para a cama e me deitei ao comprido, de costas, pela primeira vez em meses. Cerca de meia hora mais tarde comecei a tossir de novo. Eu sentia como se me tivessem cortando o ar. Meu peito ofegava e eu lutava para conseguir respirar. De repente tudo escureceu e eu me apaguei. Naquele estado inconsciente alguma coisa aconteceu. Não estou certo se era um sonho ou uma visão, mas eu me sentia caindo nas entranhas da terra. Era o poço de uma mina abandonada, ou algum misterioso abismo escuro. Eu não tinha certeza do que era, mas sentia que era úmido e abafado. Quando atingi o fundo, pareceu-me estar numa caverna escura e subterrânea. Olhando à minha frente percebi um largo e escuro lago. Cheguei até a margem e ali vi cobras e ratos. Sapos saltavam por ali e havia escorpiões e aranhas. Onde estou? Sussurrei para mim mesmo. Então, olhando através do lago, vi o que parecia um biote com um homem dentro dele, remando vagarosamente mas com firmeza na minha direção. Instante percebi que era o anjo da morte que vinha buscar-me. Minha vontade era voltar-me e correr, mas meus pés estavam colados no chão. Quando meus olhos ficaram mais acostumados com as sombras, vi que havia milhões e milhões de pessoas naquele lago. Notei, especialmente, as cabeças das mulheres pairando abaixo da superfície, com os cabelos soltos e em torvelinho. Você me pediu uma visão dos perdidos, falou uma voz. Cada fio de cabelo nestes milhões de cabeças representa uma alma perdida na eternidade. Veja quantos milhões são elas. Ao olhar para aquele vasto lago e ver as muitas pessoas ali, caí de joelhos e comecei a chorar, não por mim, mas pelos milhões de almas perdidas que eu vi. Oh, Deus, clamei, não me deixes morrer ainda. Deixa-me voltar à terra dos vivos para que eu possa trabalhar por ti e trazer os pecadores a Cristo. Alguém precisa dores a Cristo. Alguém precisa ajudá-los. Deixa-me voltar. Deixa-me voltar. Comecei, então, a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto eu tentava dizer essas palavras, minha respiração se tornava mais e mais difícil. Fiquei tonto e caí de costas, murmurando, ainda, as palavras do Salmo. Por fim, cheguei às palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Justamente nesse momento, senti um par de mãos invisíveis insinuando-se por baixo de meu corpo e levantando-me para fora daquele poço. Acabei o salmo e comecei de novo. As mãos invisíveis me elevaram e gentilmente me depuseram sobre um declive gramado à margem de um ribeiro. Nesse exato momento eu estava dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
De repente recuperei a consciência. Era noite avançada. Ouvi alguém orando baixinho ao lado da minha cama. Era o pastor Crompton. Estava dizendo: graças te dou, Jesus. Graças te dou, Senhor. Toquei-o no ombro. Há quanto tempo está o senhor aqui? Ele estava um tanto surpreso. 2 horas e meia, respondeu ele sorrindo. Você está bem? Foi então que notei quão facilmente eu estava respirando. Nenhum chiado. Nenhum esforço. Imagine só, até a minha voz soava diferente. Louvado seja o Senhor, gritei, só para ouvir, de novo, a minha voz. Não havia dúvida, a estridência desaparecera. Olhei da cama e abracei o pastor Crompton e Joyce. Deus curou-me, gritei. Minha asma se foi. Não demorou muito e o menino estava de pé. O que está acontecendo? Perguntou Drummond com ar sonolento. Papai está curado, exclamou Joyce. Veja como ele está respirando com facilidade. Todos eles correram e, ao redor de mim, me olhavam admirados. Menino, exclamou Davi, agora posso ter meu travesseiro de volta. Todos rimos e nos alegramos por bastante tempo. Mas, finalmente, o pastor se retirou e mandamos os meninos de volta para a cama. Pela primeira vez em meses eu dormi como um bebê. Levantei-me no dia seguinte como se fosse o dono do mundo. Era formidável estar vivo. Meus primeiros pensamentos foram a respeito do ministério. Tudo indicava que Deus havia removido a última e grande barreira, por isso achei que agora era a ocasião de lançar-me ao meu trabalho. Fui visitar o pastor Crompton. Pastor, comecei, o senhor sabe que me desliguei de tudo para dedicar-me à obra de Deus. Eu gostaria de candidatar-me ao ministério na missão apostólica da fé. Ah, irmão, respondeu o pastor, sinto-me tão feliz por ouvi-lo dizer isso. Abriu uma gaveta e pegou um formulário de candidatura. Preencha esta folha e a remeteremos ao escritório central da igreja. Puxei uma cadeira e preenchi o extenso formulário. Durante todo o tempo em que estive escrevendo, o pastor Crompton ficou dizendo baixinho: louvado seja o Senhor. Agradecemos-te, Jesus. Quando terminei, o pastor me disse que enviaria a solicitação pelo correio, imediatamente, e, dentro de poucos dias, eu teria a resposta do escritório central. Fui para casa, tranquilo, certo de que tudo correria bem. Poucos dias depois, no entanto, recebi uma carta de rejeição. A carta explicava que era contrário à orientação da igreja aceitar alguém com mais de 5 filhos para o serviço missionário. Eu tinha 6. Senhor, o que faço agora? Perguntei no meu desapontamento. Já não o disse a você? Pareceu falar-me o Senhor. Já me disseste? Perguntei perplexo. Quando? Onde? Então Deus me trouxe à lembrança um culto do qual eu participara fazia alguns meses, onde 2 ou 3 pessoas haviam profetizado que eu nunca me uniria a nenhuma organização e que Deus me daria um ministério singular, através do qual eu seria portador do evangelho não apenas a Calpe, mas a muitas nações. Senhor, eras tu realmente que falavas? Perguntei. Permiti a rejeição de sua solicitação de modo que você pudesse ver mais claramente meu plano, pareceu-me dizer ele. Não cooperam todas as coisas para o bem daqueles que me amam, daqueles que são chamados segundo o meu propósito. Assim, alguns dias mais tarde, depois de muita oração, resolvi aventurar-me pela fé, pregando e ensinando onde quer que Deus me proporcionasse um lugar. Não de aventurar-me dessa forma resultou numa vida mais palpitante do que qualquer desafiador sonho possível. Final do capítulo 11 de 22. O vinho novo é melhor. Robert Tom.